Olá, bem-vindos a mais um podcast Papo de Estamos de volta. Terapia, né? Ficamos num hiato aí de mais de 15 dias, né, Mas agora voltamos Voltamos com com um tudo. assunto que eu amo, né? Acho que muita gente vai gostar também hoje de conversar com a gente, bater esse papo hoje no nosso 17º episódio. Antes de começar, lembrar de curtir, compartilhar, se inscrever no canal De do uma YouTube. vez, né? Talvez a gente lembre mais vezes agora durante o episódio, a gente esquece às vezes, mas não vai É acontecer a primeira mais. vez que a gente lembra no A gente início. tá ficando profissional, né, Tá agora melhorando. também. A gente tá cada vez mais profissional nisso aqui. Então hoje nós temos dois convidados queridíssimos e um deles é o Rômulo Santos, né? O Rômulo, ele é psicólogo clínico e organizacional formado pelo Centro Universitário UNA em 2022. Atuando no atendimento de adolescentes e adultos com base na abordagem fenomenológica, existencial e humanista, convivência, atendimentos, estudos e defesa dos direitos do público LGBTQIAPN+. Muito bem-vindo, Rômulo. Bem-vindo, Rômulo. Olá, pessoal. Muito E obrigada. obrigado por ter vindo. E agora, a Nilce. Temos a Nilce também. A Nilce Andrade, que é formada em psicologia pela PUC Minas em 2015, tem 10 anos de experiência na área. Ela é coordenadora de grupo de estudos de TCC. Faz o atendimento focado na população LGBT, QIA+, e saúde mental da mulher. Especialista em terapia cognitiva comportamental. Seja muito bem-vinda, Nilce. Muito obrigada. Quão necessário, não é? Falar sobre esses temas assim. E a gente dar esse passo no papo de terapia com esse enfoque hoje é muito Sim. importante para nós também, né? Então, os dois têm essa atuação, né? E a primeira pergunta é essa: como é que chegou para vocês o interesse para atuar com o público LGBT? Então, eu eu atendo, né, esse público e eu também sou uma pessoa LGBT, eu sou bissexual e assim, desde a faculdade já veio esse interesse assim de pesquisar sobre feminismo, sobre LGBT, né, sobre racismo. Então, veio da faculdade mesmo, os estágios que eu participei. E agora, atendendo também, né, tem muito essa demanda, né? Eu tenho muitos pacientes trans, pacientes Legal. bissexuais. E que bom que estão procurando terapia, né? Sim. Para poder lidar com algumas questões. E você, Romulo, como é que foi pegar para trabalhar com esse público hoje, assim? Bom, desde criança eu também sempre estudei um pouco sobre essa temática, até mesmo por fazer parte, né, da comunidade, né? Eu sou gay, então desde criança eu sempre pesquisei sobre esse tema, até mesmo para conseguir entender quem eu era. Isso foi perpetuando, né, durante a minha adolescência, durante a minha vida adulta. Inclusive foi algo assim que influenciou bastante na escolha da minha graduação, né? E poder também ajudar, né, com o processo aí de terapia, né, as pessoas a se conectarem com elas mesmas, se aceitarem, se descobrirem. E a gente estava conversando sobre isso aqui, né? Esse boom terapêutico que teve durante a pandemia, que muita gente se viu dentro de casa, né? Espero que sim, né? A maioria tenha ficado. A gente espera, né, que isso tenha acontecido. Mas uma reclusão que trouxe a gente muito para dentro para perceber muito a nossa vida e um espaço para poder olhar para isso, né? E um contato com a gente mesmo, né? Assim, que não tinha como, né? Não tinha para onde a gente correr mais, porque o que a gente vê acontecendo é muitas pessoas, elas fogem, né, do autoconhecimento, de se conectarem com ela mesma através de muita coisa. E muita delas é da ocupação, né? Você se ocupa o dia inteiro, que não tem tempo para nada, né? E veio a pandemia, puf, assim. E o público gay é um público que tem que fazer muito, né? Pra provar o tempo todo alguma coisa, né? Tem sempre Sim, aquele sim. negócio, tem que estudar muito, trabalhar muito, tem que provar muita Sim, coisa, né? tem que Como ser que foi na mais. pandemia, essa parte, assim, que você percebe de procura e o que que vinha mais, assim, de demanda mesmo desse público? Então, na pandemia, o que eu percebi, assim, é que as pessoas, elas, como elas estavam em isolamento social, elas sofreram mais, né? Muitas mulheres sofreram com a questão da violência, as crianças ficaram muito devastadas porque não tinha escola, né?
a maioria das pessoas estava de home office. E o público LGBT em específico, ele tem uma tendência maior a desenvolver depressão, ansiedade. E na pandemia isso piorou bastante. Como que você percebe isso? Sim, sim. Na pandemia, esse cenário ele foi bastante prejudicado, né? Pois a maioria, né, dos LGBTQIAPNs, né, precisou aí, estando nesse contexto de estar em casa, né, muitas dessas pessoas estavam em casa com aquelas pessoas que não aceitam elas da maneira que elas são, né? Passando aí por tipos de preconceito, né? Então, aquela pessoa que antes, de repente, tinha um refúgio, que era a escola, que era o trabalho, Os amigos, os né? amigos, um contexto todo social, assim, que ela podia ser ela mesma. Em casa, ela teve que ficar reclusa, né? Teve que estar lá com alguma pessoa que não aceita ela do jeito que ela é, né? Desencadeando, assim, vários transtornos, né? Na pandemia, os números de crises do pânico, de crises de ansiedade, né, na Sim. comunidade e também de suicídios aumentou bastante, assim, por conta desse tipo de situação. E hoje em dia, num contexto social, né, falando, essa geração de agora, eu falo que traz muito essa pauta, né? A gente pode falar no Sim. podcast sobre isso, né? Com uma certa liberdade, né? Com um público que geralmente vai querer escutar sobre isso também, né? Mas como vocês percebem que hoje mesmo, pós-pandemia, pós tudo, como que tá a saúde mental, né? Dos LGBTs que IPN+. Olha, eu estava até lendo uma reportagem que falava sobre as pessoas trans, que hoje elas conseguem ter um nome social, Sim. né? Porque isso é colocado por lei. Porém, algumas delas moram na rua. Então elas têm o nome, mas não têm casa. Né? Então eu acho que a gente precisa de políticas públicas relacionadas à causa LGBT. Sim, é tão importante unir essas duas coisas, né? Porque às vezes fica só num tratamento muito individual, tipo assim, não, é sobre uma aceitação e tudo, mas para ocorrer a aceitação tem que ter aquela inclusão, né? Que a gente fala, né? Não só com o nome social, que já, né, já é Já é alguma um grande coisa, passo, já é né? legal, É. né? Ter um passo, né? É. Mas essa inclusão social ela é tão importante quanto o processo terapêutico, né? Mesmo isso vai para o consultório, né? Que vocês veem. E as demandas que mais aparecem, assim, relacionadas aos LGBTs, para mim, né, são a questão da aceitação da família, da aceitação de si próprio, né, porque tem uma questão que é homofobia internalizada, que é quando a pessoa, tipo assim, ela já sofreu tanto com a sociedade que ela começa a não se aceitar, né? Até E como uma forma de se proteger também, né? Assim, sim, ela começa a se misturar do que ela é como uma forma de proteção social mesmo, né? Como você deu de exemplo em casa mesmo, assim. Então fica. sim. Aí a família, né, muitas vezes expulsa esse LGBT de casa, não aceita. E tem até um filme que eu gosto muito. Não sei se vocês já assistiram, Orações para Bob. Sim. Ele é um filme que o jovem ele cometeu suicídio por ele ser LGBT e na família dele a mãe dele era evangélica. Então ela não aceitava ele. Aí depois que ele morreu, ela virou uma ativista da causa LGBT. Eu acho esse filme muito interessante, porque entra a questão da religião também, né? Porque muitas vezes a religião ela influencia na forma que a pessoa é vista na sociedade, né? E mas assim, eu tenho alguns pacientes relacionados à depressão, ansiedade. O que você pensa? Bom, eu concordo, né, com as suas colocações. A saúde mental dos LGBTs, né, QIAPN, é hoje em dia ainda está sendo algo bem discutido, né? As políticas públicas são importantes de serem implementadas. Como vocês citaram esse exemplo do nome social e de alguns outros direitos, né, e outras causas que nós
com muita luta, né, e bastante trabalho, assim, conseguimos, né, nos dias atuais, mas é um processo que ainda está muito longe de acabar. Sim. Está muito longe de acabar, porque essas mesmas políticas públicas, esses mesmos direitos que nos são concedidos, nos são tirados da mesma forma, né? Não são citados, não são aplicados da maneira correta, né? O nosso país ainda é um dos países que mais mata, né, todos os dias pessoas da comunidade, né? É um dos países mais perigosos de se ser LGBTQIAPN+, assim, no mundo, né? E também é um dos que tem a maior população, né? Então, crescer ouvindo isso, né, de que você é diferente, que a sua forma de ser não é certa, né, é algo que vem prejudicando, que prejudica, né, o seu crescimento, o seu desenvolvimento enquanto pessoa, né? Então, para os LGBTs é bem mais difícil, né, pois a gente já cresce tentando provar algo, né? Tem que ser melhor na escola, tem que ser melhor no trabalho, tem que ser melhor em todos os âmbitos para provar que nós merecemos ocupar o nosso lugar enquanto pessoa, que nós e parece algo assim surreal, né? Você tem que provar que você merece existir no mundo, E né? tem que ter esse aval de pessoas que não são LGBTs. Isso. Então, por exemplo, se quem tá vendo aqui agora esse podcast, né, pode estar falando assim, mas eu não sou LGBT, eu não vou terminar de assistir, não tem nada a ver com isso. Sim, tem. Né? Tem, porque quando a gente está tratando de humanidades, é muito importante a gente perceber que essa inclusão, ela começa justamente quando há o mínimo interesse mesmo por aquilo que é diferente de você. Né? Que o julgamento, como a gente falou, né, a homofobia internalizada, ela existe em todos nós, sendo de LGBTs ou não. Né? Exatamente. Todo mundo tem. E isso já vai olhar, por exemplo, assim, eu sou da época do GLS, né? Então, tipo Aham. assim, eu até brinco quando tá uma turma de amigos, assim, que são mais velhos, a gente fala assim, nossa, mas essa turma tá muito GLS, né? Porque é muito dessa época, né? Não tinham tantas siglas, a importância das siglas, né? Da sigla e poder colocar todas aquelas pessoas ali dentro, né? E pelo menos para ela se conhecer. E às vezes as pessoas falam assim, é muita sigla, mas tem uma importância para cada pessoa, né? Tipo assim, o trans tem as demandas diferentes do gay, por exemplo. Não, o bissexual antigamente ele era simpatizante, imagina. Simpatizante. Era o Né? Tipo, GLS, essa né? pessoa Simpatizante. era bi, ela era confusa na minha época. Eu chegava e falava assim, não, a pessoa gosta de meninos e meninas. Nossa, ela não. Ela é gay, só que ela não sabe ainda. Não é só na sua época, Né? viu? Porque até hoje eu sofro Sei, bifobia. sei. Sim, com certeza. Essa questão da mudança da sigla é algo muito importante que diz também dessa visibilidade, né? O L, ele tomou lá a frente do rolê, assim, da sigla, né? Podendo assim dizer, para ter mais visibilidade. Mas mesmo assim, toda vez, quando alguém fala, né, de senso mais comum, assim, LGBTQIA+, todo mundo já fala, os gays, Os né? gays, né? Porque É todo mundo que tá ali é verdade. gay, de uma certa É, forma, né? E tá tentando só achar algo ali pra pertencer mais, assim, né? E ficar de mimimi. Mas não é sobre isso. sim. Então, acho que já falar bastante disso nesse podcast, que tanto para quem tá dentro de qualquer letra Uhum. dessa, como para quem não tá, né? Talvez até muito importante, mais importante até, né, para quem não está, para que comece a olhar para isso, né, comece a incluir, né, que é a ideia das letras, é a inclusão de cada um, né, de perceber que existe cada um ali, então a gente passar a incluir também todos. E alguma dessas siglas, dessas letras, né, passam dentro da questão do feminino, né? Muito, Uhum. principalmente de mulheres, Sim. né? Uhum. Que são as lésbicas, bissexuais, transexuais, né? Principalmente, que já passa de uma questão de machismo. Uhum. Né? Todos nós da sigla estamos passando por isso, mas as mulheres têm um recorte aí. Como que é isso aí pra você, que é mulher, que tá aí, como é que tá sendo? Olha, dentro dos xingamentos que a gente mais escuta, né, relacionado aos homens, é mulherzinha, né, viado. Então, assim, é como se tivesse menosprezando o papel da mulher, né? E a mulher, ela sofre com machismo na sociedade, assédio sexual, né, assédio moral,
salários desiguais em relação ao próprio cargo que elas estão ocupando. E aí, quando elas estão, né, nessa posição de lésbicas, bissexuais e trans, elas sofrem ainda mais, porque tem essa homofobia, né, da sociedade, e tem também a questão, assim, que o homem gay, muitas vezes, ele pode ser até mais aceito, né? Quando ele fala dessa questão de visibilizar mais a lésbica por causa disso, porque ela é muito invisibilizada diante da sociedade, né? O bissexual nem se fala, nem aparece. Não existe, né? Não existe. É alguém confuso ali naquele meio. Alguém sensualizada também, né, pelos homens. Também tem Tem isso também, né? As mulheres lésbicas muitas vezes são sexualizadas. Então, tipo assim, eu aceito você ser lésbica, desde que você me coloque junto, né? E, tipo assim, não precisa de um homem numa relação entre duas mulheres, né? Então, assim, tem toda essa questão. Não é falocêntrica, né? Não é que eu não precisa de um falo. E como se tivesse sendo lésbica para agradar ao homem, né? Assim, que eu acho que é o pior lado, assim. Nossa, vocês são lésbicos? Nossa, beijo pra eu ver. Como assim? Era um clássico, né? É. São namoradas? Beijo. Até hoje. E a gente vê também, tipo assim, até questões de saúde física, que as mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais, que elas enfrentam mais do que as mulheres hétero, né? Tipo assim, obesidade, diabetes, depressão, ansiedade. E aí, como é que vocês fazem, né, vocês dois atendendo essas pessoas? Como que é esse atendimento mesmo, né? Como que é acolher isso? Como que é dar um pouco mais de dignidade mesmo para essas pessoas, né? Como que é esse trabalho? Eu acho. Olha, dentro do meu consultório, no início, eu senti muita dificuldade. Porque, Aham. por exemplo, né, eu atendi um caso que a pessoa ela estava em transição. Sim. E aí eu tinha que falar o pronome certo. E no início eu senti muita dificuldade com isso. Aí fazendo supervisão, fazendo terapia. Aí eu comecei a aceitar em mim para depois aceitar naquela pessoa. Porque eu acho que o psicólogo ele tem que estar muito bem analisado, digamos assim, para ele poder cuidar do outro. Com certeza. Porque não é fácil. Se mistura, né? A gente acaba se misturando mesmo. esse processo de acolhimento é de, por exemplo, alguém chega no consultório e eu não sei qual que é o verbo certo, né? Mas ela se percebe trans. Uhum. Né? Pode falar assim, né? Uhum. Ela se percebe trans. Então ela chega pra você e fala, olha, esse corpo aqui não tá condizendo com muita coisa que eu quero experimentar enquanto humano. Eu enquanto humano, né? Que vem nessa hora, assim? Que... Olha, eu trabalho com um atendimento bem individualizado. Então, assim, entender a história de vida, Sim. né? Entender a questão familiar e acolher essa pessoa, porque muitas vezes ela não foi acolhida pela sociedade, né? A gente vê que, assim, pessoas LGBTs, elas têm mais dificuldade no mercado de trabalho. Eu tenho até um dado que eu vou falar com vocês. Peraí, só um minutinho. Aqui, ó. As pessoas trans, 30% das pessoas que são. Como que é? Ah, tá. Das pessoas cisgênero concluíram o ensino superior. 30% das pessoas trans não chegaram ao ensino fundamental. Nossa. Então, assim, Que é um diferença. dado muito alarmante, né? Mas, assim, a gente busca esse acolhimento. Como que é pra você? Bom, a minha abordagem, né, ela já é uma abordagem mais diretiva, uma abordagem centrada na pessoa mesmo. Então, quando o paciente ele chega, né, com sua demanda, né, a mim,
Primeira coisa que eu faço é acolhê-lo, né? É mostrar que ele está ali em um local seguro, em um local que é destinado para ele, né? Para ele e a sua vivência, sem nenhum tipo de julgamentos. Uma das principais causas que fazem com que LGBTs assim se privem, né, de falar sobre as suas emoções, daquilo que sentem, daquilo que são, né, de colocar para fora, né, quem realmente são enquanto pessoa, que é algo assim fundamental para caminhar nessa descoberta mesmo, né, principalmente para pessoas transgênero, né. Uma pessoa que é trans, eu não sei se na maioria dos casos, eu não sei se vocês acompanham, né, assim, e se tem essa mesma percepção de que a transição ela acaba acontecendo de uma maneira mais tardia, justamente por conta disso. Sim. Muitas pessoas elas acabam transicionando, né, já na vida adulta, né, depois de um bom tempo, justamente por conta disso, porque se privaram tanto de se conhecer, de se acolher e se abraçar, por conta da sociedade, de muitos outros fatores, né? E eu tento fazer ao máximo assim com que o meu espaço ele seja um espaço de acolhimento, independente daquilo que a pessoa for trazer, né? Por isso que eu optei por começar o meu atendimento assim com adolescentes e adultos, justamente para acolher logo de cara assim essas questões. E falta muito essa questão do acolhimento mesmo, né? Imagina você poder falar que às vezes nem no nosso grupo mesmo, dentro vamos falar a gente falou das mulheres agora, né? Falar da comunidade gay. É certo falar comunidade ainda? É, comunidade Né? LGBT. É muito antigo, né? É Do certo. GLS. Pouco do GLS, né? Comunidade gay. Não, a gente falava muito sobre mundo gay, né? Era como se fosse um mundo à parte, porque era, né? Que eu Uhum. lembro muito, tinha muito isso, do tipo de. Eram boates gays onde a Sim. gente se encontrava, né? Não tinha lugares tão. Hoje tem lugares mais alternativos, né? Mas antes não, eram É boates como gays se mesmo. fosse uma coisa assim meio proibida, né? Não, os lugares eram Sim. muito escuros, né? E se for olhar assim, né, fazendo um estudo antropológico, né, de como que era de quem viveu isso, né, no meu caso, nos anos de 2005, né, 2015, mais ou menos, esses 10 anos, eram lugares muito, às vezes, não muito centrais, muito escuros, né? Basicamente, em que ali existia também todo um tipo de hierarquia também dentro do público, né? Dentro da comunidade gay, né? Então você tinha que ser tal coisa para ser mais aceito, né? Como é que você percebe isso hoje, Rômulo? Assim, essas questões dessa hierarquia ou dessas divisões dentro do que é gay hoje? Bom, infelizmente isso ainda perpetua nos dias atuais, né? Hoje em dia é imposto tanto tanto no mundo hétero mesmo, normativo, quanto no LGBT, né? Nós sempre fomos e somos muito rotulados, né? Hoje em dia, por conta de cargo, por conta de aparências, né? Lésbicas, para serem aceitas, têm que ser mais femininas, né? Ah, não tem problema você ser lésbica, desde que você continue parecendo uma menina, né? Não Continue seja uma sendo uma caminhoneira, mulher, né? e isso não seja uma caminhoneira, né? Nada de cortar o cabelo de onzinho, vestir roupa de homem e sair por aí. A mesma coisa para os gays. Ah, tem que ser masculino, né? Tem que ter um corpo padrão, né? Não pode ser afeminado. Isso perpetua até hoje. Ah, se Não tem você não. problema ser, né? Desde que você não demonstre. Isso. E se você não for assim não for assim um gay, um bi com carga importante, né? Se você for um gay assim que trabalha no estoque de um mercado, você é uma bicha pobre, você é uma POC, por exemplo, né? Que são termos que são utilizados ultimamente. Então, infelizmente, esse tipo de hierarquia ele continua até hoje, né? Mesmo que movimentos sejam criados para isso, eles ainda perpetuam em nossa sociedade, o que é algo assim ainda bem triste assim de se falar. Dentro do que a gente percebe, sempre o que é feminino
é muito colocado abaixo, né? É inferior, né? Então, é, todo mundo acha que tão doído, né? Por isso que eu falo a importância da terapia muitas vezes, né? Para quem é da comunidade, né? Para quem está dentro de qualquer sigla dessa, porque é sobre uma autoaceitação que te ajuda a aceitar o diferente de você mesmo, mesmo para quem tá, né? Para quem já viveu tantos preconceitos, né? Quem já foi tão oprimido, né? De repente ele dentro daquela comunidade vira também um opressor, né? De outras pessoas que são diferentes a elas, né? De uma certa forma. Não é mesmo? E a gente está aí entrando no mês de junho, né? Que é o mês do orgulho, vamos dizer assim, Uhum. né? É, e sempre quando chega nesse mês, muita gente vai e fala, empresas estão muito dentro desse lugar, né? Engaja, né? Chega lá e fala, não, nós somos, pinta, né? A fachada de arco-íris, né? Aí vem um povo lá e xinga e não tem problema, gente, é isso tudo, né? Como a gente vê também com os movimentos do mês da mulher, né? Da consciência negra, a gente sempre percebe que dentro do que é de um mês específico tem um foco maior nisso, né? É, vocês percebem que isso é realmente muito importante ter esse mês, né? Ainda, ou ele realmente não faz tanta diferença assim, tê-lo ou não? O que vocês percebem? Eu acho que é muito importante Sim. o mês do orgulho, porque de alguma forma é uma forma da sociedade perceber, né, o diferente, né? É, mas é igual você falou, pode ser uma fachada também de algumas empresas, né, que lucram com isso, né? A gente tem aquele termo pink money, Sim. né, que quando quem nunca ouviu falar desse termo, Pra quem é hétero bastante, pink money, dinheiro rosa, né? é como se fosse, por exemplo, assim, né, artistas que lucram com a comunidade LGBT e ele não faz tanto parte daquela comunidade, né? Tipo assim, é como se usasse daquilo, né? E eu acho que as Não vamos empresas. citar nomes, mas vocês podem procurar. Exatamente. E terão muitos. Geralmente tá na sua playlist, tá? Dá uma olhadinha aí. Você tem escutado essas pessoas. Ai, ai. Mas eu vejo que é muito importante. A gente teve também, né, o 17 de maio, foi o. Me ajuda aí. Foi o Dia Internacional da Luta contra o Preconceito. Homofobia. Contra a LGBTQIA+. LGBTfobia. E é interessante a história desse dia, porque é quando, em 1990, tirou da OMS o homossexual, né? Homossexualismo como doença, né? Isso, exatamente. A partir daquele momento viu-se que é uma. É, assim, né? Isso muito no papel, né? Porque a gente ainda vê muito isso acontecendo, né? Vê, tinha até outro dia, tinha a cura gay, né? Que era proposta no governo mesmo, né? Assim, algo como se fosse uma doença mesmo, algo curável, né? Eu vejo muito isso, assim, como o Rômulo falou, dos adolescentes, né? Essa dificuldade em se assumir, né? Em ser como é. Muitas vezes vem por isso, porque ele não tem uma responsabilidade sobre ele ainda, e aí vem os pais colocando que tem que ser daquele jeito. É E é assim, bom a gente falar sobre esse discurso do antinatural, Uhum. né? sim. Se eu tenho um corpo biológico, que falam, usa-se biologia, né, para explicar isso. O seu corpo biológico ele é feito para que você copule com o sexo oposto para gerar herdeiros, né, Aham. descendentes. Né? Então, no ponto de vista biológico, que é o que a maioria das pessoas falam, né? Um homem, mulher, dentro dos seus papéis, fazendo isso, né? Só que ser humano não é só a visão biológica, Exatamente. né? Então a gente vê muitos recortes aí, Uhum. né? De como que isso vai se dar assim, de uma certa forma. E falando de questão biológica mesmo, assim, como que vocês percebem a relação hoje, né? Do LGBT, por exemplo, com o próprio corpo? Como que tá isso hoje, assim? Eu quero responder a dele Sim. primeiro, depois eu falo dessa. A gente ainda vê, né, na política, nas igrejas, essa questão da reversão sexual. Sim. Só que o Conselho
de psicologia e eu acho que nossa ética enquanto pessoas, né, não só como profissionais, não existe isso de você reverter né, algo que não é uma doença, né? Então, assim, a gente tem que acolher, a gente tem que fazer com que essa pessoa se aceite mais. E eu acho que isso que é importante. Agora, qual que é a sua pergunta? É, pegando um gancho nisso, né? Porque essa aceitação passa pelo próprio corpo, muitas vezes, da gente, enquanto, por exemplo, assim, um corpo masculino, ele pode ter toda uma imagem, né? Ou seja, ele pode passar toda uma feminilidade, né? Algo que seja feminino também, né? Então, às vezes, tem muita dificuldade em se aceitar mesmo. Não vou falar que é uma questão de aceitação, só que você vai me responder isso, né? Mas é muito mais sobre como que essas pessoas hoje estão lidando com o próprio corpo, com a sexualidade delas, né? Já pegando um gancho para sexualidade. Como que tá essa vivência física, corporal? Eu acho que a gente tem que diferenciar sexo de gênero, porque o gênero é uma construção social, né? Por exemplo, as mulheres. As mulheres, quando elas são crianças, dão para ela bonequinha e fogãozinho, Rosa, né? Muito rosa. né? Tudo muito rosa. Né? Então, assim, vai fazer o chá de bebê lá, aí tem que ser ou azul ou rosa, né? Então tem essa construção social do que é ser mulher e o que é ser homem, né? Então, assim, hoje eu vejo que as pessoas LGBTs, elas estão se aceitando mais porque a sociedade também, de alguma forma, está falando mais sobre isso, Sim. né? A minha mãe, esses dias, me perguntou, ela tá assim, tem mais LGBT agora? Eu tô assim, mãe. Mãe, eu acho que tinha até mais na sua época, só que ninguém podia falar. Eu falei, mãe, as pessoas estão tendo mais acesso à informação. Então, assim, elas estão tendo menos medo. Porque antigamente, se ela falasse que era gay, ela era expulsa de casa, né? Apanhava. Sofria violência. Então, assim, e eu acho que a gente também tem que fazer um recorte de raça. Porque, assim, né, enquanto o jovem gay branco tá lutando por uma causa, o jovem gay negro, por exemplo, ele tá sofrendo muito mais, né, por causa da questão do racismo, da questão de classe social. Sente uma camada a mais ali por cima, né? E é sempre bom a gente trazer isso também, porque hoje em dia a gente tenta. Tá, mas já não tá falando de gay, por que tem que fazer mais um recorte, né? Por que tem que olhar para as mulheres lésbicas, negras, mães solo, né? Que tem toda aquela questão periféricas, né? Tudo isso. Porque elas vão enfrentar mais dificuldade para se inserir nisso que a gente tá falando, né? E até para ter uma aceitação de si mesma, né? Que a gente percebe, Sim. não é mesmo? Com certeza. E pegando esse gancho de vocês, essa questão assim, né, de representatividade, de visibilidade, né? Além da sigla, tiveram também outras mudanças que foi na própria bandeira, né, LGBTQIAPN, né? Não sei se todos notaram aí essas Sim, tem um triângulo lá, mudanças. né? Nas Isso. bordas. Tem agora cores diferentes que antes eram representadas pelas cores do arco-íris, né? Cada cor tem um significado também, inclusive. Posteriormente foram incluídas as cores da bandeira trans, né? Justamente por essa questão de visibilidade. E também as cores lá do movimento, né, de vidas negras importam, justamente para dar mais visibilidade, né, sobre questões raciais. O mais também da sigla, ele representa toda a minoria, né, toda a minoria que não foi citada nessas letras, né, que de uma forma se sentem não representadas durante a sociedade, né? Esses pontos são importantes trazer, né? Tanto de questão assim de visibilidade quanto de questão de conscientização mesmo, de saber o porquê mudou e o que que aquilo representa, né? Pois, como eu mencionei logo no começo aqui da conversa, é um movimento que, por mais que tenha tido uma evolução, é algo que está longe ainda de terminar. Então, eu percebo hoje, né, como que
poder falar sobre isso sem ser de um lugar em que não gere um nó na garganta, né? Na minha geração era muito isso, assim, se a gente fosse falar sobre isso com pessoas, ou para pessoas, né, gerais, de uma certa forma, dava um, tipo um nozinho, assim, né? Tipo, é só sobre dor, né? O tempo todo, né? Muita gente enxerga, né? Todas essas siglas, todas essas letras, né? Como pessoas que vivem para se doer, né? E o sentido, por exemplo, né, da terapia, das políticas públicas, é que não seja só sobre isso, né? Tava vendo influências falando esses dias que toda vez que sai alguma coisa, eu tenho que ficar falando, porque só porque eu sou preto e gay, quando sai alguma coisa, eu não posso estar viajando, não. Eu tenho que parar a minha É, já viagem, vi. né? E eu tenho que militar aqui pra você, geralmente pessoas brancas, como falando, e héteros, né? Que você vai falar sobre isso, não? Você tá aí divertindo, tá sendo feliz, né? E tem gente sofrendo lá, né? Tipo aquela dos bichos lá, Luísa Mel. Tipo, né? Assim, vamos lá, tem que salvar os bichos, estão lá no meu bairro, né? Isso acontece com psicólogo também, né? Tipo assim, a gente tem que ser psicólogo 24 horas por dia. Então toda hora a gente é chamado pra responder alguma coisa. Parece que ser psicólogo é sobre ter uma opinião formada sobre tudo, né? Tipo Exatamente. assim, eu Sim. preciso ter uma visão psicológica da vida, né? Achei muito interessante com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Dois movimentos, né, de psicólogos. Uns falando assim, estou disponível para pessoas que estão, e outros falando assim, gente, vamos aceitar que estão precisando não é da gente agora, sabe? E eu Estão acho que é precisando isso de aí. outras coisas, sabe? Não é sobre... Outras necessidades. aceita a sua insignificância nesse momento, né? De chegar muitas vezes, igual por ser terapeuta mesmo, é, de acompanhar os terapeutas, né? Essas coisas do tipo assim, vamos enviar energia, vamos... Não, não é sobre energia, né? Não é sobre... É sobre dar o que precisa ali naquele momento, é pontual, Olha, né? né? Se a gente pensar, por exemplo, na terapia online. Lá eles não têm nem estrutura pra isso, né? Eles É estão muito sem, menos cabeça, né? eles estão Exato. sem casa, né? Eles precisam de necessidades básicas Sim. nesse momento, pra depois pensar no psicológico. Sobre Pix, né? Depois vai... E isso a gente vê no consultório também, tipo assim, né? A gente tem que olhar a questão social também da pessoa, né? É igual eu falei desse recorte de raça, mas tem essa questão social também, né? Pessoas que passam dificuldade. Eu acho que a gente tem que pensar nessas questões primeiro, para depois pensar nas questões psicológicas. Porque uma pessoa desempregada, por exemplo, como que ela vai ter cabeça para fazer uma terapia, sabe? Então, assim, É sobre ter. Eu falo que nós temos várias necessidades básicas, assim, né? Emocionais também, mentais também tá dentro disso. Mas a primeira ainda é a física, porque é onde. Ali é o concreto, né? Ali está sim. manifestado quem que nós somos, né? De uma certa forma. Então ficar. Então, eu falo, né, viajando mesmo, essas questões. Não, porque tudo é muito subjetivo. Tá, mas o que é objetivo às vezes é preciso ser visto, né? E é o que tá olhando, Exatamente. é o que a gente precisa olhar. Eu lembro na faculdade um professor que falava assim que a maioria das coisas para psicanálise é resistência, né? Tipo assim, o paciente não foi, ele tá resistindo. Aí diz ele que uma vez ele chegou para paciente dele e perguntou: "Uai, por que que você não veio? Eu não tinha dinheiro pro ônibus". Então, tipo assim, né? Nem tudo Aí é. pode vir um e falar assim, não, mas isso aí, ó, ela tá sabotando a vida financeira dela. Porque ela se sabota financeiramente para não poder Não fazer a fazer a terapia. É uma forma de não chegar É lá. uma forma de né? não chegar, ela começa no dinheiro, né? Que ela, às vezes, enfim. Eu acho que essa consciência, sem esse filtro social mesmo hoje, né? Para qualquer terapia que seja, qualquer terapeuta que seja, psicoterapeuta, né? Psicanalista, né? É preciso ter esse filtro e perceber, né? Porque não perceber já vira uma alienação mesmo do que é. E vocês percebem hoje, né? Vocês dois. É, o que as pessoas geralmente, agora falando de alienação, vamos supor que tá. Primeira lista tá check, né? Tá tipo assim, tenho moradia, tenho um trabalho, tenho meus diplomas, né? Porque quem não pode ter um só, tem que ter uns 3, 4 diplomas, 5 pós-graduação, né? Então dentro tá ok.
quais são as maiores alienações que as pessoas têm de si mesmas, às vezes? O que vocês percebem isso? Dá pra pontuar ou não? Rômulo. Bom, eu acho que seria, assim, um pouco difícil de pontuar. Podemos dar alguns exemplos, Sim. né? Pois cada pessoa é subjetiva, né? Tem o seu ponto de vista, passa pela sua própria luta interna, né? E nessa questão, assim, de alienação é justamente isso, né? Às vezes a pessoa, ela se vê de um modo, né? E acha que o mundo funciona dessa forma, né? Eu me vejo enquanto... Um exemplo, eu me vejo enquanto uma pessoa preta e acho que o restante do mundo vai ter essa mesma percepção que eu tenho, né? Eu me vejo enquanto uma pessoa branca e o restante do mundo vai ter essa percepção que eu tenho. A minha forma de viver, a minha forma de achar o que é certo e errado é a forma correta, mas é diferente. Né? Não sair dessa autorreferência o tempo todo, né? Isso. E a partir daquilo que sou, acredito que o mundo também interage dessa forma, né? Isso. Alguns casos, assim, que eu já tratei na terapia, né, de alguns pacientes, foi uma dificuldade, assim, né, já aconteceu em casos distintos, mas com a mesma, assim, significativa, né, de tipo, fulano fez algo comigo, mas eu nunca faria isso com fulano. Né? E a pessoa ter dificuldade de entender exatamente isso, de que não é porque é, você não faria com fulano que o fulano não faria com você. São perspectivas diferentes. Você pode ser uma pessoa boa, mas isso não significa que o seu próximo vai ser uma pessoa boa, né? Pra você, né, também. Para você, né? Nesse sentido, você pode dar, mas você pode não receber. Não tem garantia Não tem disso, garantia né? disso. Ser o que a gente é, eu acho que o mais difícil de bancar, às vezes, né? É justamente essa falta de garantia de que. Primeiro falando de garantias de vida, né? Que a gente está falando aqui até agora, que a gente está querendo garantir a vida das pessoas, né? Dentro de uma comunidade, né? Dentro de tudo isso. E fora isso também, nas relações, nos relacionando, não é uma garantia de que a gente sempre vai ter um retorno, né? A gente vai ter que lidar, assim, com rejeições, com sofrimentos, com tristezas, com lutos, né? E eu acho que tem formas também de alienação, por exemplo, a internet, né? Muitas vezes a gente tá numa bolha, né? A gente pensar, por exemplo, nas eleições. A gente só se alia a pessoas que pensam igual a gente. Só seguem essas pessoas, só escutam elas. Né? E o algoritmo sabe disso, né? Então, toda hora ele vai mandar coisas relacionadas àquilo. E aí, Você às vai vezes... gostar de ver, né? É. De ouvir. E aí, quando você tem outra pessoa pensando diferente, você é intolerante com aquela pessoa, né? E vamos falar de amor? Pegou o papo, né? Não, mas esse desconforto todo, às vezes, até agora, muita gente estava vendo aqui, a gente tem 43 minutos já, né? Então, durante esses 43 minutos, muitas pessoas vão ter ficado assim, nossa, desconfortável ficar ouvindo sobre Sim. isso. Né? E é justamente fugir desse desconforto, muitas vezes, né, que faz parte dessa alienação que a gente está falando. Mas, como eu disse, não é só sobre isso. Né? Tudo que a gente está falando aqui é justamente para que a afetividade, né, seja ela qual for, que ela consiga ser vivenciada pelas pessoas. Né? Que elas consigam se colocar dentro dessa experiência, né? Que elas vivam de forma... Porque a gente sabe que relacionar não é fácil para ninguém. Né? Mas, como recorte daqui hoje que a gente está trazendo, né? De todas as formas, é a afetividade, né? Das pessoas LGBTQIAPN+, né? Dificuldade de afeto hoje. O que vocês percebem? Quais são as dificuldades das pessoas de... Vamos namorar. Vamos falar, vamos pontuar. Tipo assim, começar a namorar ou começar a flertar. Onde que tá a dificuldade hoje? Eu acho que, assim, na comunidade hétero, vamos colocar assim, já é difícil, porque tem essa questão do... Mulher hétero tem sofrido, gente. Bastante, né? Lidar, né,
nada contra vocês, mas lidar com homens muitas vezes é muito difícil. Sim. A gente também acha entre a gente. Aí a gente tem que pensar assim, né? Ó, tem os homens, mas pode ter namorada, pode ser gay, pode não querer um relacionamento agora. Então, assim, são muitas variáveis Sim. pra mulher. Agora, dentro da comunidade LGBT, eu acho que isso às vezes é até mais complicado. Porque, assim, o que eu percebo, né? Muitas vezes pessoas querendo relacionamentos não monogâmicos e a outra pessoa não quer. Então, às vezes, não encaixa nisso. Entra no Grindr, no Tinder e não consegue achar uma pessoa que realmente quer algo sério, quer algo só casual, né? Então, assim, eu acho que as relações são muito líquidas, né? Hoje fala-se muito esse termo, né? Aliás, você tem um livro de alguém que escreveu sobre isso. Não É sei o quem. Balmo. Isso, né? Que é bem interessante. Como é que você percebe isso, Romulo? Bom, eu percebo que atualmente a forma de amar mudou, né? A forma de amar Sim. mudou, a forma de buscar por esse amor também mudou, justamente por conta dessa questão dos próprios aplicativos, né? Hoje em dia os aplicativos eles são utilizados não para fins assim de Encontre realmente a sua alma encontrar um gêmea. Não é sobre relacionamento, isso, não é né? sobre isso. É mais voltado para algo com aparência. Se você tem uma foto legal, se você viajou para um lugar legal, né? Se a sua bio tá interessante de conversar, né? Esses aplicativos eles foram criados, né, nessa intenção de encontrar assim o par perfeito, mas eles não estão sendo utilizados assim, pelo contrário, eles estão mexendo mais ainda, né, com a autoestima de quem utiliza. Já apareceu para mim, né, alguns casos, né, e relatos de pacientes falando dessa questão mesmo, né, de eu não tô conseguindo curtida no aplicativo, né? Eu tô com dificuldade, ninguém tá levando a sério. Quem me curte é mais assim para colecionar, né? Colecionar matches, né? Enfim, tá sendo algo assim bem difícil assim de acompanhar essa evolução, porque as pessoas elas não estão interessadas assim realmente em ter um relacionamento e sim uma validação, né? Se ela tá bonita, se ela tá bem quista lá no aplicativo. E nos outros rolês, né, convencionais, né? Eu falo muito a palavra rolê, gente, mas E é papo de terapia, que é zero Não tem. linguagem acadêmica, tá? Tem sério que não se formalidade importem nenhuma. mesmo. Nos outros rolês convencionais, assim, de sair, de ir a uma exposição, de ir a até mesmo uma boate, também mudou, né? As pessoas que estão nesses contextos também estão com valores diferentes, né? Seja um relacionamento não monogâmico, pessoas que estão assim. Aumentou bastante, né? A não Aumentou monogamia. muito. Sabe por que que aumentou? Aumentou porque, como hoje em dia parece que aumentou assim o leque de opções, de possibilidade, que antigamente você encontrar um relacionamento assim era tipo, apareceu, vou segurar porque eu não vou conseguir outro. Não vai aparecer mais. Hoje em dia uma Eu tô pessoa, nessa ainda, senão vai embora. hoje em dia não, Cadê? você terminou um relacionamento, você já engata outro assim, né? Muita gente já tem essa facilidade hoje em dia por conta das opções, né? Então, isso mudou bastante. Mas outra coisa que também mudou bastante, falando de coisas boas, né? São os casais, né? Que já estão formados. Hoje é mais comum você ver nas ruas, ver nos Sim. restaurantes, O pessoas afeto aparecendo, LGBTs né? assim, de mãos dadas, né? Eu sempre vejo, né? Eu penso, que bonitinho. Quando eu vejo alguém de mão dada na rua, assim, eu fico, meu Deus, que bonitinho. Né? E coisas Isso há 15 anos atrás Isso. era assim, impensável. Era impensável. Enquanto criança, eu nunca vi, né? Eu atendo bastante adolescente. E hoje eles conseguem falar, né? Tipo assim, eu sou bi, E como eu que estão sou os pan. adolescentes? Me conta. Como que eles estão? Olha, estão
A maioria não tá muito bem, não. Né? Porque... Mas qual adolescente que é bem, né? Que foi da nossa época também. Tem a ver com a fase, mas tem a ver com os estímulos, eu acho que Sim. hoje são diferentes também. É, pra eles. hoje tem muita questão do filtro, né? Tem uma distorção de imagem relacionada à internet. Então, assim, a maioria deles estão com depressão, ansiedade. Então, complicado. Mas vamos falar de coisas boas. Porque tem coisas boas dentro desse tema. Dentro das relações, a gente vê, por exemplo, as lésbicas. As lésbicas, elas se agregam, né? Tipo assim, elas começam a namorar, já vai morar junto, já tem 2 gatos. Amor pra vida inteira e ele já fica ali, né? Enquanto, por exemplo, o homem, ele é mais sexual mesmo, assim, né? Então, o homem gay, geralmente, ele vai ser muito mais sexualizado e sexualizar muito mais, né? O corpo do outro, de uma certa forma, né? E hoje a gente tem aplicativo pra isso, né? Quando Sim. tem, tipo, então tá, é só colocar seu cotovelo. É. Que quem curtir cotovelo vai lá e fala assim, nossa, eu quero lamber esse cotovelo, né? Eu quero ficar com esse cotovelo. Não interessa o que tem ali, né? Não é bem isso. Né? Só que é sempre bom para incluir, né? Que a gente fala muito isso na constelação também, quanto mais a gente inclui, melhor. Tipo assim, existem várias formas das pessoas viverem a sexualidade delas e o afeto delas, né? Então, tinha-se muito isso, tipo assim, não, eu não quero ninguém só para sexo. Né? Como se essa pessoa fosse inferior a você por causa disso também, né? Às vezes a fase da vida que ela tá tendo é essa, descobrindo o próprio corpo, o prazer, né? Ou ela já não consegue desenvolver um afeto mais profundo, ela consegue só ir até ali, né? Eu falo que a gente que fala o primeiro sim e não é da gente, né? Se algo chega como proposta pra mim e eu vejo que aquilo não é aquilo que eu espero ou que eu quero, aí eu tenho que falar, não, eu não quero, mas tudo bem, eu não quero ser não monogâmico, mas tudo bem você não ser. Né? Você pode ir lá, ter essas relações, eu só não vou entrar aí no meio, né? Mas, ou sim, né? Dependendo se quiser, né? Mas eu não vou, não é a forma que eu vejo me relacionando hoje, nem o que eu procuro, né? Acho que tem essa pergunta também que eu queria fazer para vocês. As pessoas hoje, elas conseguem chegar e falar sobre o desejo delas, aquilo que elas querem mesmo? Ou ainda estão do tipo, meio que tateando no escuro mesmo e dentro do aplicativo, sem saber o que tá lá, sabe? Eu acho que vai muito do contexto, né, que elas vivem, assim. Se for uma pessoa, por exemplo, cresceu na igreja, que a família é mais conservadora, né, ela vai ter muito mais dificuldade de se abrir para o mundo do que uma pessoa que não. Né? A gente vê muitas lésbicas também que se descobriram mais velhas, porque foram muito reprimidas na infância, na adolescência. Eu também concordo, né? Nesse sentido de, às vezes, de falta de informação, de referência mesmo, isso acaba influenciando. Em casos que eu atendi já apareceu essa questão assim de estar confuso, né? De falar assim, eu não sei o que eu tô fazendo lá no aplicativo, porque inclusive, dos meus pacientes falou assim: aquele aplicativo parece um açougue, eu não sei o que eu tô fazendo lá, porque só tem parte de corpo, né? Mas mesmo assim, tem algo lá que me faz ficar, né? Que me faz voltar, que eu ainda não consigo entender. Né? E talvez seja exatamente isso que você mencionou, essa questão de estar vivendo a sexualidade, né? De tentar identificar o desejo, aquilo que realmente quer. Isso acaba fazendo parte, assim, dessa construção. Às vezes a pessoa ela precisa de se colocar em alguns lugares, né? Passar por algumas situações para realmente entender aquilo que realmente faz sentido para ela. Então, se eu não, às vezes eu me coloquei na experiência e falo, não, isso não é pra mim. Você já teve lá, Exato. né? Você já foi pra ver? Não, né? Mas então, talvez seria para as pessoas mesmo, assim, né? Que estão descobrindo, que têm dificuldade em se conhecer, né? E lidar com o próprio desejo, com a sexualidade, né? É, trazer isso para o ambiente terapêutico, né? Também para saber dos motivos que estão motivando, deixando ela lá naquele lugar, acho bem importante, né? Para esse processo todo. Eu acho que a terapia, ela liberta as pessoas, né? Quando eu fazia faculdade de psicologia, tinha uma moça na minha turma que ela era freira. Ela largou. Não sei como que fala isso.
Desistiu. A comunidade lá das freiras. Ela desistiu porque dentro da psicologia ela foi se descobrindo. Que bom. que a E gente ser tem. freira era até uma forma de proteção, né? Talvez assim, porque tem isso, né? As freiras não podem se relacionar. E ela Sim. teria que se relacionar com um homem, né? Por um motivo familiar. E como que ela se protege disso? Opa, eu virando freira, eu consigo evitar isso aqui, que é algo que eu não quero. Histórico, né? Até ela conseguir se libertar para fazer o que ela realmente deseja, né? Para entrar em contato com o desejo, né? Eu vejo muito isso como é importante a gente perceber esses mecanismos de defesa que a gente vai criando para evitar algumas coisas, né? E que eu acho que a terapia vai ajudar muito nisso aí, né? Para a gente ver o tanto que a gente se desenvolveu, o tanto de casca que a gente foi criando ali para se proteger de algo que para não atingir a gente. E isso faz a gente se transformar e não ser o que a gente é, né? É exatamente esse caso da freira. E ela não queria ser freira, ela só não queria se relacionar com o homem, talvez. Sim. Né? E a forma que ela achou de se proteger é essa. Às vezes ela foi por influência de alguém também, né? Sim. Desejo do outro, né? Então, quando mais a gente vai conhecendo o nosso desejo, arcar com ele muitas vezes, né? E sustentar, principalmente, é muito Bancar o difícil. desejo é difícil. Porque vai estar lá, né? Tô lá, de repente, lá com 40 anos, descubro que eu tenho um desejo por um outro homem e aí não vou conseguir bancar e nem arcar com isso, né? E eu vou, e tudo bem, né? Mas dentro do ambiente terapêutico é um espaço seguro, talvez para explorar isso, né? Então, se tem alguém aqui ouvindo a gente nesse momento, ou vendo, né, e percebe que está nesse lugar, é um convite mesmo para que, por mais que exista vergonha, né, as resistências, que procure um tipo de ajuda mesmo, que é seu, né? Se Outra tá aí, é coisa é que eu seu. queria mencionar é que a gente estava falando dos aplicativos, mas como que a gente vai se encontrar com as pessoas hoje, né? Porque, tipo assim, antigamente tinha aquela coisa assim, fulano de tal me apresenta para um amigo, né? Tipo assim, Adoro isso. Ainda funciona, viu? Ainda funciona. Quem quiser usar isso aí. O problema é que, tipo assim, eu tenho um amigo gay que eu vou te apresentar. Que, tipo assim, que acha que todo mundo tem que ficar com todo mundo, né? Por ser gay. Mas hoje tem esses recursos, né, que a gente pode usar, não é mesmo? Está indo no finalzinho, né? Que pena. Viu como é que passa rápido? Rápido. Na hora que a gente assusta, olha pro Né? relógio. E algo muito interessante que eu queria frisar, né, assim, do que foi esse papo com vocês hoje, é lembrar que tudo passa por várias camadas, né? Desde a camada social e tudo, e aqui a camada do afeto, ou seja, tudo a gente, nós aqui, nós temos três, Diogo é hétero, né? Temos uma bissexual, né? Você é bi, gay, Gay. gay, também sou gay, né? Então a gente tá aqui, até quando a gente pergunta se é bi, se é gay, olha o tom, tipo assim, isso é o quê? Né? Eu também como Demorei pra homem. pensar, mas- Falei, Que tô será gay que eu sou, hoje. né? Tô gay hoje. Gay dá. Eu também como gay, né? Então, ou seja, esse papo é para falar também sobre afeto, né? Sim. Sobre como a gente pode viver o nosso afeto e quanto mais a gente percebe que existem várias pluralidades dentro disso, né? A gente vai se conhecendo também dentro desse lugar, porque nós também podemos viver o afeto de formas muito diferentes, né? E como a gente pode se conviver todo mundo junto, né? Não precisa ter uma separação, né? Como a gente falou, né? Muito de ser ideal, hétero, Sim, não, mas e- é bom a gente ter isso, né? Sim. É aí que a gente quer chegar, talvez, num mundo em que a gente possa, né? Já melhorou bastante, igual eu falei do GLS para hoje, né? E que continue Um melhorando avanço. cada vez mais. Queria que vocês falassem agora um pouco sobre o trabalho de vocês hoje, Como as né? pessoas podem chegar como é que até chega vocês, até vocês, né? Fala aí para essas pessoas aí que estão interessadas no trabalho de vocês. Então, eu queria agradecer imensamente vocês, porque foi um papo muito legal. E eu acho muito importante falar sobre esse assunto, né? Igual você disse, se tem pessoas LGBTs escutando sobre isso, tem dúvida, pode me procurar. Meu Instagram é nilce.psicóloga. Vai estar aqui embaixo na descrição Vai estar também. aqui embaixo na descrição também. E tô aqui para acolher, para poder ouvir e aprender também. Sim, que a gente aprende, né? Rômulo. Bom, eu queria também agradecer, né, por esse momento. Foi bem rico. Adorei toda essa conversa. Nem vi o tempo passar. A gente não vê. Vocês também me encontram, né, no Instagram, Psi Rômulo Santos.
Caso tenha alguma dúvida, estou lá para acolhê-los, para conversarmos também, levar alguns conteúdos voltados a essa temática e outras temáticas também voltadas aí à saúde mental, que são temas assim que merecem ser falados com cada vez mais frequência e com cada vez mais visibilidade. Lembrando, né, que toda forma, né, de amor sempre é válida, né, e que não é nada de errado em ser quem somos, independente de nossas escolhas, diferenças, né, aparências e afins, né? Nós somos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, todo mundo tem a sua totalidade. Sim, que lindo. Muito bom. Muito bom, né, Gi? É isso, a gente agradece muito também. Eu acho que foi um papo muito gostoso, muito rico, né? A gente trouxe muito assunto importante para ser falado E para ser abrir, compartilhado, né, também. abrir esse espaço mesmo para quem quiser falar mais sobre esse assunto, né? Tanto com a gente quanto com vocês também vai ter o link aí no Instagram para saber que tem gente que acolhe, né? Tem gente, a gente está de braços abertos. E Paus Terapia está aqui para isso mesmo, né? Para trazer tudo aquilo que vai não só para o consultório, como vai também para tudo que é a experiência de vida, que possa expandir a gente um pouco mais, né? E o papo de hoje foi, acima de tudo, sobre amor, né? Ainda é sobre amor, né? É sobre afeto, Sim. é sobre formas de amar e de ser livre também, não é mesmo? E ser humano. Comum. Beijo para vocês, até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.